Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegrias, não é? E hoje é a noite da multiplicação. O pastor, não é, usado por Deus agora há pouco, não é, fez essa citação. E a mensagem que eu escolhi é exatamente uma mensagem do princípio da multiplicação. Nosso Deus não é um Deus de divisão, um Deus de diminuir, é um Deus de multiplicar, nem de soma ele é multiplicação. Isso é uma proporção geométrica. Fazendo uma metáfora, é como alguém subisse pelas escadas e alguém subisse pelo elevador. Não é? Subir pelo elevador é a multiplicação, subir pela escada é a soma, degrau por degrau. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Eu passei agora, recente, 10 dias em Portugal, juntamente com a minha esposa, e fiquei abismado em encontrar uma única igreja evangélica ali na cidade de Lisboa. E estive também na cidade de Porto, onde ali encontrei uma advogada, e ela estava com tanta sede de ouvir a palavra de Deus, e quando nós sentamos ali naquele restaurante, ela foi dizendo, eu tenho um chamado de Deus. Vocês têm igreja aqui em Portugal? Eu disse, nós não temos igreja em Portugal. Mas é fácil encontrar um aqui no Porto. Comecei a procurar. E não encontrei nenhuma igreja. Ela disse, eu moro aqui há 17 anos. E tem uma igreja aqui com um nome assim estrangeiro, nome estranho, eu até passei para o pastor Samuel. E aí ela perguntou, isso aqui é evangélico? No Google estava lá, Casa de Louvores. E aí eu fiquei pensando, não é? A igreja de Deus, ela não é casa de louvor, ela é casa de oração e de pregação da palavra de Deus, não é? Porque no cantar todo mundo canta. Você passa em muitos locais por aí, não é? E a gente cantando, pulando, dançando, não é? Gritando, mas pregando a palavra de Deus só os cristãos. E foi por isso que nós recebemos este nome, não é? Porque pregávamos a Cristo e Cristo crucificado. Amém? E aí, então, ora, irmãos, por aquela advogada, para que Deus mostre um local, não é? Para ela se congregar ali, porque há uma escassez muito grande de igrejas evangélicas naquele local. Enquanto nós aqui no Brasil temos praticamente uma igreja em cada esquina, graças a Deus, não é? Ali há uma escassez muito grande de igrejas, não é? E existem pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Os cânticos, eles são importantíssimos, não é? Eles fazem parte da festa. Mas a palavra de Deus, esta é o coração de toda e qualquer pregação, de toda e qualquer igreja. Então eu convido os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias. Aqui na história de duas viúvas. Muitos pensam que trata-se da mesma viúva, mas hoje nós vamos esclarecer isso. São duas viúvas. A primeira viúva foi aquela que se encontrou com Elias, que está em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 18. 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, 8 em diante. Todos encontraram? Que Deus nesta noite possa falar aos nossos corações a mensagem que nós reservamos, não só para nós, mas para aqueles também que estão no Facebook acompanhando, não é? Este culto de louvor e adoração a Deus. Podemos fazer a leitura, irmãos? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate.
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, seu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E aí veio a palavra do Senhor ao profeta, não é? E ele disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faze isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Outro texto se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1 em diante. Aqui já o profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me, o que é que tens em tua casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta, e sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus da multiplicação. São 2 casos, 2 exemplos de 2 viúvas tementes a Deus, mulheres de uma vida pregressa, devotada em obediência a Deus. E naqueles 2 cenários, nessas 2 histórias de Elias e Eliseu, aquelas 2 viúvas estavam numa situação bastante precária, um estado de necessidade terrível. Quando eu meditava nesses textos, agora à tarde, e começava a mergulhar na palavra de Deus, meu prédio tem umas vidraças, e uma das vidraças se despedaçou do nada. Eu disse: é essa pregação que eu vou pregar, porque o inimigo não está gostando de eu meditar nesses textos, não é? E aí eu liguei lá para a recepção e disse: manda o rapaz aqui que o corredor está lotado de vidro. Aí eu fiquei olhando assim para ver se era alguma pedra, que tinha quebrado aquele vidro. Não era, foi do nada, não é? Mas nós entendemos a ação maligna, não é, irmãos? Quando Deus quer falar para o seu povo, para os seus servos, nada impedirá, porque Jó disse,
nenhum dos teus pensamentos, dos teus propósitos pode ser impedido. E operando eu, quem impedirá? Então essas duas mulheres estavam numa situação terrível. O Brasil tem hoje quase 13 milhões de desempregados. Muita gente entrando em depressão, essas doenças modernas, a LER, a DORT, o suicídio, até suicídio de crianças. Mas para aquelas pessoas que temem a Deus, a saída, a solução é diferente da solução que é encontrada no mundo. Não é? Lá fora, não é? Muitas vezes procuramos um político, procuramos uma pessoa rica para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas aqui essas duas mulheres, não é, com o mesmo quadro de necessidade, elas foram acudidas por Deus no momento de que elas mais precisavam. Nós sabemos que os nossos medos produzem os monstros que vão nos atacar. Não é? Salomão diz que o receio do homem cria laços que o prendem. Mas a fé, ela nos proporciona a solução dos problemas de que necessitamos. Então, diante daqueles quadros, nós observamos que essas duas mulheres, elas tiveram fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Elas foram obedientes, não é, ao propósito divino. E elas agiram. Elas não ficaram na inatividade. Elas agiram. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós percebermos desde o início da criação, de um único casal, não é? Deus proporciona hoje a existência de 7,3 bilhões de pessoas. Deus da multiplicação. Não é? Pensarmos em Abraão, não é? Foi que Deus disse: a tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas dos céus. E aí eu fui contar quantas estrelas tem nos céus, fui pesquisar, não contar, mas fui pesquisar quantas estrelas tem nos céus. Nós temos 6 bilhões de galáxias. Nós moramos numa galáxia, né, chamada Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas. Não é? E existem, não é, em cada galáxia 100 bilhões de estrelas. Então 100 bilhões vezes 100 bilhões, segundo os estudiosos, dá 6 sextilhões de estrelas. É incontável. Nem um ser humano sabe contar. Nem poderia contar. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre essas estrelas? Deus conta todas e chama todas pelo seu nome. Cada estrela tem um nome. E se elas, que não têm vida, né? Se bem que os gregos diziam que o universo tem vida, mas a ciência prova hoje, não é, que Marte não tem água e também não tem vida. Já procuraram vida nesses planetas, não tem, não é? Mas os gregos antigos acreditavam que tudo isso era matéria viva, por isso eles chamavam a expressão grega hilozoísmo, matéria viva. Tudo é vivo. Por quê? Deus não criou essas estrelas de forma fixa. Todos os dias novas constelações são criadas, novas estrelas são criadas, e Deus dá um nome a cada uma delas. E você? Deus sabe o teu nome, sabe a tua necessidade, sabe os teus pensamentos e quer te abençoar. Aí você pergunta: mas então como vai ocorrer essa bênção da multiplicação? Como eu devo proceder? Em primeiro lugar, nós observamos que a primeira viúva, a de Zarefate, ou de Sarepta, não é? Ela recebeu uma ordem de Deus para sustentar o profeta Elias. Vejam que a lógica divina
é completamente diferente da lógica humana. Quando Jesus observava aquelas pessoas que ofertavam, aí os ricos chegavam, né? Chegou uma viúva e deu o quê? Uma moedinha. Aí aquilo tocou tanto Jesus que ele disse, né? Fez uma indagação para os discípulos e disse: quem deu mais? Ele disse: a viúva deu tudo o que tinha. Não é a lógica humana. A lógica humana era o quê? Quem deu mais? Fazendeiro, boiadeiro, pescador, não é? Essa é a lógica divina. Qual é o maior no reino dos céus? Sou o menor aqui. Alguém quer sentar, não é? Pastor Davi disse que tinha alguém que foi comemorar um aniversário e fizeram uma cadeira de rei, mas colocaram a cadeira e, irmãos, essa é a lógica diabólica. A fama e a glória que o diabo ofereceu para Jesus, ele continua oferecendo para nós. Quer ser rico? Quer um carro, né? Quer uma casa? Carteira assinada? Você vai ser pastor aqui, mas não pode. Então aquela mulher recebeu uma ordem de Deus, né? Aí alguém pergunta: mas Deus falou com ela? Será que ela sabia? Que Elias estava com a sua cabeça a prêmio. Aquela mulher pecadora que casou com o rei Acabe tinha ódio a Elias. E ela queria ele vivo ou morto. E Elias, o profeta, vivia fugindo. Antes desse episódio, ele havia profetizado para Acabe que não haveria mais chuva na terra por conta do pecado de Acabe. Ele adorava Baal, e ela, a Jezabel, era filha de Etibaal. Então ela trouxe todo aquele acervo de imagens de idolatria para dentro de Israel e contaminou todo Israel. E eis que o povo de Israel estava padecendo necessidades de água e de alimento. Até a Record está passando agora, não sei se alguém está assistindo, um seriado chamado Jezabel. É bem interessante. Então Elias foge para o ribeiro. E lá no ribeiro Deus ordena aos corvos que sustentem Elias, certo? Com pão e com carne. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando, mas onde esses corvos tiravam pão? Alguém quer comer pão trazido por um corvo e um pedaço de carne trazido por um corvo? Eu fui investigar então o corvo, entre as aves. E o corvo é a ave mais inteligente que os cientistas já descobriram. E aqueles corvos, iam, deixavam lá o pão e a carne de manhã, e de noite a janta, pão e carne. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você está padecendo necessidade, peça a Deus que venham os corvos. E Ele manda dos céus. Aquele pão e aquela carne não era porque Israel não tinha como aqueles corvos. Era Deus que mandava e entregava os anjos, aqueles corvos traziam. E a água acabou. E então Deus disse: não tem problema. Eu ordenei uma viúva rica, farta, tem muita fartura na casa dela, e vai sustentar você até que eu mande chuva dos céus. Que o profeta disse que não cairia uma gota de água para Acabe, nem orvalho. É uma pena, é um castigo muito grande para todo o povo. Que o orvalho, é o que sustenta essas plantinhas, aquele líquido que cai pelas madrugadas, nem orvalho. Então o povo estava sendo castigado. E Elias então foi para essa cidade, Zarefate. E aí, Deus mostrou, é aquela viúva ali, aquela que está indo pegar água. Ele disse: ei, traze água para mim. Como eu estou com fome também, traze um bolo, alguma coisa para eu comer. E aquela viúva, foi que ela disse:
Ah, Senhor, eu só tenho aqui 2 cavacos, um pouco de farinha e um pouco de azeite para eu preparar para o meu filho e depois aguardarmos a morte. Certo? Aí Elias disse para ela: vai e faz isso, tu vais para a tua casa, desse pouquinho que tu tens, prepara um bolinho para mim, primeiro as coisas de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. E depois do que sobrar, tu, prepara um bolo para ti e para o teu filho. E assim aquela mulher creu, aquela mulher obedeceu a ordem do profeta, e fez, e enquanto ela estava preparando aquela comida, veio a bênção da multiplicação. E durante todo aquele período, 3 anos, irmãos, 3 anos, aquela farinha não acabou. Aquele azeite não acabou, porque a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Quer saber se a bênção veio de Deus? Já fez o teste? Se vier com dores, não veio de Deus. O Senhor, tu me deixa sem emprego, agora é tanto sofrimento aqui, que eu estou na dúvida se é teu ou não. Porque a bênção, irmão, vem junto com a alegria, vem junto com a multiplicação. Tá? Eu sempre que recebo o meu salário, eu penso na bênção da multiplicação. Em primeiro lugar, dou o meu dízimo. Depois, muitas vezes, faço como o rei Ezequias. Ezequias não recebeu aquela carta de amor do rei Senaqueribe, do Senaqueribe. Não era uma carta de amor coisa nenhuma, irmãos. Era uma carta de agressão. E o rei da Síria tinha 85 mil homens, ele não tinha 3 mil homens. Chegava nem a isso, pastor Samuel? 2 mil e poucos homens. Não tinha como ele lutar com o rei da Síria. Pegou aquela carta, o que foi que ele fez? Para o templo. Não ficou chorando, se esperneando, arrancando os cabelos da cabeça. E o Deus, que Ezequias não é o nosso Deus, por que você se desespera? Se nós temos um Deus, que nos chama, nos conhece pelo nome, sabe as nossas necessidades, os nossos pensamentos, sabe o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. Nem do passado nós não lembramos mais, mas temos uma mente fraca. E Ele sabe tudo, Ele cuida de nós. Aí Ezequias foi lá para o templo e disse: Senhor, primeiro ele rasgou as roupas, pegou cinza, pegou o saco, se humilhou diante de Deus e mostrou aquela carta de agressão. E o que foi que aconteceu? Um dia desse o pastor Samuel pregou aqui sobre este episódio, Enquanto aquele exército dormia, um anjo passou por aquele acampamento e matou 85 mil soldados, sem que o povo de Deus puxasse de uma espada. Certo? Aquela mulher tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. O que é que Moisés tinha? Um cajado. Deus perguntou: o que é isso que tem na mão? Isso é um cajado. O que é que Davi tinha? Uma funda, e algumas pedrinhas. E muita fé no coração. O que é que você tem em casa? Abre a carteira, nem moeda. Jesus vai multiplicar, irmão, porque essa pregação não é à toa. Jesus quer multiplicar hoje, quer te abençoar, abrir portas de trabalho, multiplicar os seus recursos que estão em conta corrente, em conta poupança, quer abençoar, e aquilo que Deus abençoa está abençoado. O diabo pode espernear, estribuchar, mas não adianta, Satanás. Jesus está abençoando. E toda arma que for preparada para destruir a sua bênção já está destruída. Essa é a promessa que vem de Deus. Então aquela mulher obedeceu, agiu com fé, e alguém pergunta: mas isso não foi suficiente? Não, nosso Deus, irmãos, é um Deus que gosta de operar milagre.
gosta de fazer coisa impossível para impactar o homem. Não é à toa, não é? Que os loucos deste mundo, que somos nós, são sábios. Porque nós acreditamos nestes milagres. E o mundo não acredita. Não é? Eu estive com a minha mãe no hospital agora no sábado, apareceu um líquido no seu pulmão, ela está com 88 anos. Apareceu um líquido, nós levei ela para bater uma radiografia, tomografia e tinha lá 420 ml de líquido no pulmão. E aí eu levei ela no hospital, o médico tirou, enquanto ela estava saindo, né, da sala de cirurgia, aí eu fiquei me lembrando de um médico, quando ela era bem jovem, acho que não tinha nem tido os 14 filhos que ela teve, que apareceu um câncer no útero dela, não é? E aí o médico disse, ela tem 6 meses de vida. O médico morreu e ela está viva até hoje, 88 anos. O médico morreu. Com 6 meses o médico morreu. E estava lá nos documentos, né? Na radiografia estava tudo lá. Certo? Mas a fé, não é, opera milagres. Deus ama aquele que tem fé e aquele que obedece. Eu pego a minha carteira, tem uma janela lá, certo? Pega a minha carteira de Jesus, ó, tá aqui, ó. Olha as contas aqui, ó. Multiplica, Jesus, multiplica isso aqui. E quanto mais nós, não é, ajudamos a igreja, os irmãos, mais Deus multiplica. Dai e dá-se-vos-ai. Então o nosso Deus é o Deus da multiplicação, não é o Deus de pequenas coisas. Reparte o teu pão com 7 e até com 8, porque não sabes o que virá à terra. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E eu perguntava ao papai, eu não entendi esse versículo, né, que está lá nos Provérbios. Esse meu filho, isso, pão sobre as águas, é você ajudar, porque lá na frente vão te ajudar. Não é? O amor que nós damos, nós recebemos também lá na frente, e assim dá e dá-se-vos-á. E Deus vai nos abençoando ricamente com todas as suas bênçãos. Não é? Pedro tinha, não é, uma rede de pescar, um anzol. Pescou a noite toda. Eu trabalho com a pesca, não é? Uma das minhas atividades é tratar dessa questão da pesca no Brasil, e sei do trabalho que estes pescadores profissionais têm, não é? Da exploração a que eles são submetidos, as condições de trabalho deles, né? Condições assim quase de trabalho escravo. E aí Pedro passou a noite pescando junto com outros 2 e nada. Aí Jesus aparece e diz, ei, pegaram peixe? Diz, nada. Lança à direita a rede. E aí, baseado naquela palavra, lançaram a rede e veio uma quantidade imensa de peixes, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não bastasse a situação da viúva de Zarefate, que tinha fé, tinha obedecido, mas tinha agido, Deus tinha abençoado, ela não tinha morrido de fome, mas o filho dela morreu. Aí ela entrou em desespero, foi? Não. Chegou para o profeta, né? E tem algum problema aí. A nossa expressão de rosto, não é? Mostra muitas vezes a nossa angústia, a nossa tristeza, e o homem de Deus já faz a leitura antecipada, né? De tudo aquilo, e Deus já mostra a solução. Diz, por que tu mataste, afligiste essa pobre viúva, matando o filho dela? E ele falou isso com Deus, está lá na Bíblia. Pega o menino. Aí o que era que Deus queria mostrar? Que era o Deus que multiplica pão, farinha, azeite, mas é o Deus também que dá a vida. Pegou o menino, deitou na sua cama, não é? Colocou testa com testa, braço com braço, e ali o menino voltou a respirar.
e ele entregou o menino à sua mãe. Então, o nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. Ora, se ele ressuscita mortos, por que é que ele não te dá um emprego? Por que é que ele não multiplica o teu salário? Por que é que ele não te proporciona uma casa? Quem pode o mais, pode o menos. Porque você não tem fé. Quem tiver fé, não é? Deus começa a operar, começa a agir, e você passa a ser um instrumento de transformação no meio. Olhe um homem de fé, olhe uma mulher de fé. Eu me lembro muito do meu pai. Eu era o mais corredor de todos os meninos lá de casa, viu? Por isso que o papai mandava fazer as compras. Então ele saía para o salão, né, de barbeiro, sem nenhum centavo. Ele ia a pé, da Joaquim Távora até... Como era o nome daquela rua? O Salão Kleber. Lá no centro, perto da igreja presbiteriana. E aí eu não tenho dúvida de que quando ele ia, irmão, deixou 9 meninos pequenos, certo? E aí ele ia orando. Jesus, prepara aí um freguês, não é? Esses meninos aí, ó. Davi, então, era o primeiro a chorar. Ele nunca chorou de fome. Até hoje o apelido dele é Pidão, irmão. Sabe o que aconteceu, irmão? Aí o papai chegava com aquele dinheirinho, era conta. A mãe fazia o arroz, o feijão, não é? E aí ele disse, podemos vai ali na mercearia comprar mistura, que é lá aquela carne enlatada da Bourbon, né? Aí eu peguei o dinheiro aqui, irmão, assim, ó, e saí as carreiras. Quando eu saí na rua, um ônibus passou e levou o dinheiro. Tô vendo? Aí eu fiquei, como é que eu vou fazer agora? Agora chegar em casa, né? Os meninos tudo sentados esperando. Mas ali, quando ele soube, né? Ele entendeu que era uma ação maligna que queria perturbar, e continuou firme. Nós comemos naquele dia sem mistura, não é? Mas nunca mais faltou mistura para que nós comêssemos, porque Ele cuida de nós. Então nós passamos, né, muitas necessidades, mas até aqui o Senhor nos ajudou, certo? Quer dizer, eu quando comecei a trabalhar, eu disse, eu vou comprar uma casa para o Senhor, papai. A casa para o Senhor terminar os seus dias. Eu não quero casa nenhuma aqui. Minha casa está lá nos céus. Então, fique morando na casa, né, até Deus lhe dá vida. Então, Deus cuida de nós. Aquela viúva, a segunda viúva, a viúva de Eliseu, é diferente. Ela foi procurar o profeta. Ela que foi procurar o profeta. A outra, Deus tinha ordenado sustentar o profeta, né? Deus a procurou. Esta outra procurou Deus através do profeta. E ela era esposa de um ex-profeta. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, esse profeta seria Obadias. Ela estava viúva com seus 2 filhos. E naquela época, até bem pouco tempo atrás, não é? As pessoas que deviam, elas deveriam ter os seus filhos escravizados até que pagasse a dívida. Aqui no texto tem servo, para ser servo, mas não era servo, era para ser escravo mesmo. As mulheres, não é? Elas não tinham direito à herança. Então ela não podia ser sustentada pelos filhos, que os filhos eram pequenos. E ela estava num estado de necessidade também extremo, não é? E ao invés de se desesperar, não é? Se praticar suicídios, entrar em depressão, mas não, foi procurar o profeta. Quantas pessoas na igreja têm procurado os pastores, que são homens iluminados por Deus? Eu sempre perguntava aquilo que eu ia fazer ao meu pai. Papai, eu devo fazer isso? Uma das questões que eu até mais assim me deixou impactado foi o curso na Escola Técnica Federal. Eu fiz o exame e deu estradas, não é? Aquele exame lá, disse, você vai ser um técnico de estradas.
E aí eu cheguei em casa e meu pai disse, qual é o outro curso que tem? Eu disse eletrotécnica, escolha eletrotécnica. Aí eu escolhi eletrotécnica. Vamos escolher, eu terminei a escola técnica. Em outubro, a Petrobras faz um concurso para eletrotécnica. E até hoje eu me lembro, cadê o edital? Não tinha estrada no edital. E foi exatamente o curso que Deus preparou. Então, Deus honra aquelas pessoas que pedem aconselhamento com os homens iluminados por Deus. E ela foi ao profeta exatamente para saber o que deveria fazer, porque os filhos iam ser submetidos a uma escravidão, a uma servidão. E ela não tinha condições nenhuma de sobreviver, porque ela só tinha um pouco de azeite. Aí o profeta Eliseu diz então para ela, o que hei de fazer? O que tens em casa? O que é que você tem em casa? Tem um pouquinho de fé? Ainda tem um pouquinho de fé? Depois de tanta tribulação ainda resta um pouco de fé? Porque a partir desse mínimo, Deus vai produzir o máximo. Ela agiu corretamente, ela foi a pessoa correta, o profeta Eliseu, um profeta que obrava milagres, mas logo na sequência, aqueles homens morrendo de fome, 100 homens, e poucos pães para eles comerem, ele ora pelos pães e manda distribuir para aqueles 100 homens que devoraram os pães, mas não faltou pão, ainda sobejou pão. Quantas vezes nós oramos pela nossa comida? Ainda há o costume de orar por aquilo que nós vamos comer, que está na nossa mesa. Agradecer a Deus para que venha a bênção da multiplicação. Este é o fator decisivo, a fé, a obediência e a ação para que haja a bênção da multiplicação. Jesus também multiplicou pães, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Depois de pregar para aquela multidão, terminando a pregação, os discípulos disseram, está muito tarde, esse povo está com fome. Vamos dispensá-lo, vamos despedir eles para que eles procurem comida por aí. Não, dá-lhe voz de comer. Esta é a mensagem de Deus, dá-lhe voz de comer. Não tenho nada, mas dá-lhe voz de comer. Ora pelo pouco que tem, Deus multiplica. E nunca mais falta pão. E aí Jesus orou por aqueles pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E sobraram ainda muitos pães. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Então aquela mulher, ela nos deixou também um exemplo de fé. Ela foi ao profeta e o profeta disse, pede vasos emprestados, não poucos, muitos. Porque assim diz o Senhor, o azeite não faltará. E aquela mulher foi aos seus vizinhos, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, não era brigada com nenhum vizinho. Começou a pedir vaso emprestado, e onde chegava, vaso, e vaso, e vaso, e vaso. Foi enchendo a sala, e aí pegou aquele pouquinho de azeite que ela tinha, foi enchendo. Encheu. E aquele azeite, eu não tenho dúvidas, que era o melhor azeite do mundo. O exame de pureza daquele azeite, quando nós vamos no supermercado, é 0,5%, aquele ali era 100% de pureza. O melhor azeite que o homem já viu foi aquele azeite da multiplicação. E ela foi colocando, mais vasilha, e os meninos, não tem mais, acabou. Aí o azeite parou. Aí ela, beleza, fechou as portas, foi vender o azeite, não. Voltou para agradecer a bênção. É isso que muitas vezes nos falta. Para que haja esse círculo da bênção, a fé, a obediência, a ação e a graça, o agradecimento, para que nunca mais falte o azeite na tua casa, para que nunca mais falte a fé.
E o nosso Deus é o Deus da multiplicação. E ela voltou ao profeta, e o profeta então disse: vende a parte, paga os credores e vive do resto. E ela viveu o resto da vida com aquele azeite. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Então o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não é um Deus pregado na parede, não é um Deus que não fala, não ouve, inerte. Não, o nosso Deus é um Deus que está atento às nossas orações. Dos céus ele contempla todos os moradores da terra. Diz lá no livro de Isaías: estarei quieto, olhando desde os céus todos os moradores da terra. Muitos passam desapercebidos, mas aqueles moradores que têm fé, que tocam o coração de Deus, são os escolhidos. Aqueles que oram ao Deus vivo, ao Deus que vive e vive eternamente. O Deus da multiplicação. E o salmista diz: ele deu a palavra, e grande era o exército de anunciadores de boas novas. Vejam quantas pessoas estão pregando hoje o Evangelho. Aqueles 12 apóstolos, não é? Multiplicação. Temos hoje milhares e milhões de pessoas pregando o Evangelho. A palavra de Deus anunciando as boas novas de salvação. E esta é a nossa missão. Quando João, no Apocalipse, ele viu um exército, não é? E lá no Apocalipse está escrito, e o número deles era 200 milhões. Alguém deve ter dito: este homem é um louco. Ora, irmão, numa época em que a Terra não existiam 200 milhões de pessoas, como é que ele vê um exército de 200 milhões de soldados? Qual é o país que tem 200 milhões de soldados hoje? A China tem mais de 200 milhões de soldados. Estamos no Apocalipse. As portas, Jesus está às portas. A vinda de Cristo está próxima. Porque quando João profetizou aquilo, era um absurdo, era ilógico. Esse homem está divagando. Hoje muita gente olha para o Apocalipse e diz: não, o Apocalipse está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E nenhum de nós, nenhum dos escolhidos vai se perder, porque tem a bênção de Deus. Então cultivemos nos nossos corações a fé, a esperança e o amor. Por isso que Paulo diz, não é? A graça vos seja multiplicada, o amor de Deus, não é? As nossas forças também sejam multiplicadas, porque a promessa de Deus é: um de vós persegue 1000, 2 de vós persegue 10.000. O que é que Gideão tinha nas mãos, junto com os seus 300? O que é que ele tinha nas mãos? Uma trombeta, uma tocha e um cântaro, para lutar com um exército de mais de 100.000 homens. Alguém diz: era um louco, não é? Mas eram os escolhidos de Deus. E ninguém pode vencer os escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus? Então você é vencedor. Você é vencedor, mais do que vencedor. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, multiplicou. É o Deus que tem a salvação eterna. É algo que nós pouco pregamos, mas a salvação de Jesus Cristo é uma salvação eterna. Não é como já foi pregado aqui: de eternidade a eternidade tu és Deus. Não é? A nossa promessa é o arrebatamento. Deixarmos esse vale de lágrimas. Quantas pessoas investem seus recursos, seu trabalho, seus esforços e morrem, deixando tudo para os outros, não é? E o seu compromisso com Deus foi nenhum. Viveu como animal, não deixou a vida biológica,
não cultivou a vida espiritual, não leu a Bíblia, não orou, não entregou seus negócios a Jesus. Aquele homem louco, não é? Encheu seus armazéns, dinheiro no banco. E ó, minha alma, agora come, bebe, goza dos bens. Aí vem aquela voz em off: louco és tu. Hoje à noite vou pedir a tua alma. É melhor partir dessa terra com os bolsos vazios, sem nem um centavo, mas salvo, do que com os bancos tudo abarrotado de dinheiro para perdição, irmãos. Nosso objetivo não é riqueza nessa terra. Embora os salmistas digam: aqueles que amam a minha justiça, digam continuamente. Os irmãos já perceberam esse versículo que está no Salmo 35? Salmo 35. Vamos ler para os irmãos observarem como Deus também ama a prosperidade dos seus servos. 35, versículo 27. Estamos terminando. Eu já meditei várias vezes nesse versículo e todo dia eu cito esse versículo. E vou pedir para os irmãos citarem comigo. Logo mais. 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente. O que quer dizer continuamente? Que ama, aí diga seu nome. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo, Nicodemos, Fabrício Maia, seja engrandecido. Engrandecido seja Deus. Diga este versículo todos os dias: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, Davi Fabrício Maia, seja engrandecido. O Senhor ama a nossa prosperidade, não é? O crente, não é? Ele pode ser pobre, mas a Bíblia diz que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus proporciona o alimento material e o alimento espiritual. Deixemos, pois, nesta noite, esses dois grandes exemplos de fé de duas mulheres que tinham tudo para pôr fim às suas vidas, mas entregaram suas vidas nas mãos de Deus e ficaram como exemplos de fé, duas heroínas de fé. Muito obrigado, Jesus nos abençoe.